sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre arquitetura, principalmente residencial. A gente analisa todos os desejos do cliente e hoje eu tenho uma casa para apresentar que veio com um conceito muito forte. E a minha cliente me disse a seguinte frase: eu quero uma casa como se eu estivesse dentro de um resort. E foi isso que a gente fez. A casa dela ficou incrível e eu vou mostrar aqui agora um pouquinho de toda essa concepção e como esse processo se deu. Agora eu vou mostrar os segredos dessa casa. Nós temos um terreno em declive. Aqui ao fundo a gente está vendo um vídeo que mostra toda a volumetria dessa fachada. E terrenos dessa forma, eles são um desafio, mas ao mesmo tempo eles trazem soluções muito personalizadas para cada terreno. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa casa. Vamos começar pelo maior desafio dessa casa, que foi o terreno em declive. Mas ao mesmo tempo esse também foi o elemento que determinou toda a arquitetura. Eu amo terrenos que têm essa personalidade. A gente vai fazer um projeto muito específico e a observação com relação a todos os elementos tem que ser muito intensa. A gente começa, obviamente, com um levantamento topográfico, com essa orientação solar que vai determinar o posicionamento melhor e mais adequado para todos os ambientes, lembrando, é claro, do briefing do cliente. O briefing ele vem como o determinante do que a gente deseja como resultado para casa e o terreno como um elemento que vai determinar tudo isso. Eu vou mostrar aqui agora um corte dessa casa e como tudo isso se deu. Vamos ver agora então exatamente esse perfil do terreno. Através do nosso programinha aqui, a gente tem uma planta técnica. Aqui, ó, exatamente é este perfil. Observem como a casa, inclusive, através de toda a legislação do condomínio, ela se assenta a este terreno. Então, a gente tem aqui, ó, os níveis da casa. O declive é bastante considerável. A gente tinha aqui uma norma de 2 metros para essa parte do terreno com 1,5 metro com relação aos muros de arrimo. Essa determinação aqui fez com que a volumetria ela pousasse exatamente para a vista. Então aqui a gente tem o pavimento inferior, o pavimento que é dado como a circulação de todas as pessoas, porque é a área social. Então lembrando que este pavimento é o pavimento também que dá o acesso à rua. E na parte superior a gente vai ter aqui a área íntima da casa, que se localiza exatamente aqui, alinhando com os outros blocos de volume. Pensando nisso, tudo voltado exatamente para essa vista. Agora que nós já entendemos aí o perfil desse terreno, eu vou passar para a planta baixa de um pavimento. Geralmente aqui pelo canal eu mostro sempre algum elemento da casa que se desenvolveu. Então eu escolhi para essa casa esse pavimento térreo. Vamos ver aqui como é que a gente conseguiu fazer toda essa distribuição dentro desse briefing do cliente. Bom, a integração, gente, foi sem dúvida nenhuma um conceito extremamente importante, onde exatamente aqui, ó, eu posicionei um bloco na casa com o pé direito duplo. Então, a gente tem, quando o visitante, ele acessa aqui, ó, pelo hall principal, uma visão que atravessa toda essa volumetria e vai até a vista principal. Imaginem como essa integração é importante aqui, com relação a essa área, que é a área principal da casa, onde se conectam todos os ambientes. Observem que legal ficou essa distribuição e essa conexão entre esses ambientes. Vou utilizar aqui alguns recursos para mostrar essa integração. Aqui nós temos a conexão entre a cozinha e a cozinha gourmet. Aqui nós temos a conexão entre o gourmet e a área externa da piscina. A conexão entre o living e essa área e a mesma área externa. E aqui mais uma conexão entre a cozinha e a área que a gente vai ter acesso à sauna e ao spa. Agora eu mudei aqui um pouquinho para que a gente possa compreender o conceito de spa e de resort que essa casa tem. Minha cliente simplesmente ama, então a gente colocou aqui um spa
ele é aquecido, ele tá muito bem posicionado porque ele se integra a uma volumetria que eu vou explicar na fachada. Aqui, ó, a gente tem a piscina propriamente dita, com o conceito dela de prainha, ou seja, quem tá sentado aqui também tem acesso a essa vista. E ainda assim, a gente tem mais um elemento que diferencia, que é esse nível. A gente tem aqui uma descida de aproximadamente uns 45 centímetros, onde a gente localizou uma lareira. Então, tudo isso como um deck voltado para a vista. E só para a gente finalizar aqui todo esse pavimento, eu coloquei exatamente aqui, olha, uma suíte de hóspedes, que seria nessa posição. E aqui a gente vai ter a escada de acesso ao pavimento superior e a escada de acesso ao pavimento inferior, que é dada nessa posição e também por aqui. Agora nós vamos falar sobre a volumetria dessa casa. Casas em declive como essa, elas têm uma característica em comum. Na realidade, a fachada frontal costuma não ser uma fachada onde se mostra tudo que a gente tem da casa, porque o declive, ele traz ali elementos e blocos de arquitetura encaixados, ou seja, a gente tem fachadas bastante diferentes. A fachada frontal, nesse caso aqui, eu inclusive vou mostrar todos os recursos que eu fiz de uma forma mais fechada, e aí, nesse caso aqui, a abertura vai se dar através da porta principal, onde a gente tem toda a fluidez da casa, a gente vê isso tudo de uma forma bastante translúcida. E a fachada que é tida como a fachada dos fundos, que é a principal, porque ali a gente vai ter esse elemento e esse escalonamento de níveis de arquitetura. Aqui agora eu quero mostrar essa fachada frontal, como eu mencionei agora. Observem que aqui, ó, foi colocado um elemento muito clarinho. Isso também pertencia ao briefing dessa cliente. Ela gosta de cores bastante suaves, então a gente não tem muitos contrastes. Olha o elemento que dá mais personalidade e destaque ainda a essa casa, diz respeito a esse pergolado. Ele entra em alguns pontos estratégicos e a gente consegue observar ele tanto na fachada frontal como nas demais. Aqui a gente tem a porta principal. Houve aqui nesse projeto também uma evolução dessa volumetria. Inclusive, a gente tem algumas outras imagens que são um pouco diferentes, porque a gente testa materiais. Nessa parte aqui, olha, a gente tem um bloco de volumetria que realmente faz um detalhamento e traz uma limpeza visual muito grande para essa fachada frontal. Aqui eu mudei só um pouquinho esse mesmo ângulo, onde a gente consegue observar de uma forma mais clara isso aqui, gente, na lateral, que é o acesso, é uma descida aqui para os níveis inferiores da casa, e também essa lateral onde a gente tem um vidro e toda essa conexão da volumetria. O paisagismo também é bastante importante aqui. Então, gente, essa, sem sombra de dúvidas, é a fachada onde a gente consegue observar toda a definição de volumetria que eu propus. Aqui a gente consegue ver essa conexão que eu falei entre os volumes. Nós temos aqui o elemento do pergolado, que ele se repete e ele é muito forte como conceito dessa casa. Tenho outros ângulos para mostrar. O nosso conceito principal, é claro, que são os elementos do spa e da piscina propriamente dita, com todo o ângulo aqui da vista. A gente tem aqui a conexão da parte dos vidros. Vamos pegar uma corzinha mais escurinha aqui, ó. A gente tem a parte translúcida que eu mencionei, tanto no pavimento superior como no pavimento inferior. E tudo isso aqui, ó, se dá também através dessa lateral. Imaginem a conexão disso com relação à situação de portas abertas correndo e tudo isso funcionando como um grande ambiente. Mais um outro ângulo, e dessa vez para que a gente possa observar essa região aqui, que é um charme, gente. Ela fica ao lado da piscina. Tem uma lareira. Essa lareira, eu posso mencionar um pouquinho mais sobre o detalhamento dela, mas é muito fácil. A gente tem uma opção de lareira a álcool, que não precisa de nenhuma conexão de tubulação, e é só a gente fazer a inserção. Aqui, ó, é um estofado. Obviamente, a gente vai utilizar um estofado próprio para estar aqui em áreas externas. Essa cor é bastante neutra, é a única cor mais escura um pouco. E observem o que eu estava dizendo sobre a conexão entre os materiais. Esse elemento ripado, ele está presente aqui nessa fachada, no forro e também aqui no deck. É muito agradável a gente ter essa visão e essa uniformidade visual em todos esses elementos, deixando com que a arquitetura realmente se destaque. Agora eu peguei um ângulo que eu amo. Olha só, é exatamente a visão da sala
para toda a vista que a gente tem. E aqui a inserção do spa, porque aqui a gente tem várias possibilidades de uso. Afinal de contas, a nossa casa é um resort dentro de um condomínio fechado e particular, né, gente? Que é o mais bacana. Vou escolher uma corzinha aqui pra gente marcar o elemento do pergolado, que pra mim é o mais importante aqui deste ângulo, que a gente consegue ver uma diferença. Observem bem que a gente tem elementos colocados com distâncias aleatórias, tá vendo? Então isso traz um ritmo ao projeto, visto que, como eu já mencionei anteriormente, a gente tem toda essa uniformidade de materiais. E aí, eu utilizei um mobiliário bastante leve, bastante neutro, para que a gente tenha uma integração de tudo isso. Para enriquecer aqui, gente, só o outro ângulo, observando aqui os limites do terreno. E o que eu quero marcar aqui dessa vez é exatamente esse pergolado, que eu acho extremamente importante na minha composição de volumetria. Então, gente, aqui a gente mergulhou um pouquinho em toda a história dessa casa, mas na realidade, no escritório, qual é a proposta que a gente tem? Fazer um projeto totalmente integrado do início ao fim da arquitetura. Então, nós trabalhamos com a arquitetura propriamente dita e a arquitetura de interiores, porque a conexão entre desses dois elementos é extremamente importante. Então, além de ter feito todo esse detalhamento da casa, todo esse pensamento da arquitetura como um todo, nessa inserção de terreno, observando tudo que a minha cliente desejava, a gente entrou em cada um desses ambientes. E existe o ambiente onde o spa ele é mais intimista, não foi mostrado aqui, eu vou fazer o próximo vídeo, que a gente vai entender um pouquinho como é que funcionou a suíte master do casal. Me acompanhem por aqui. Quem gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever. Eu gostaria muito de receber um pouquinho os comentários de vocês, o que vocês mais gostaram, o que vocês desejam que eu enfatize mais, porque dessa forma a gente vai conseguir se aproximar um pouquinho mais, tá bom? A gente vai agora dar sequência no próximo vídeo com esse detalhamento da suíte.